Aos 20 a gente experimenta e aos 30 a gente aprende. Sejam muito bem-vindos e hoje discorreremos mais uma vez sobre o tema corrida e os participantes, tá aqui, de uma forma especial para trazer mais ainda novidade para o seu conhecimento. E nessa parte 2 teremos as convidadas, uma podologista clínica e psicóloga e uma mulher comum que começou de forma amadora a correr, virou a chave na sua vida e começou a se especializar. E nesse bate-papo, a nossa especialista vai nos contar o que a gente pode fazer para potencializar a nossa corrida e a nossa corredora convidada vai contar como ela foi escalonando até chegar onde ela chegou hoje. Sejam muito bem-vindas ao programa de hoje. Agradecer por vocês estarem aqui. Então, começa contando para eles sobre a sua trajetória, o que você faz. Então, boa tarde. Eu também estou muito feliz de estar com vocês aqui. Para mim foi um prazer enorme ter sido convidada por vocês, participar desse projeto. E eu estou muito satisfeita. E eu estou bem ansiosa. E eu espero ele vá crescendo cada vez mais progressivamente. Obrigada. Então, a minha trajetória é de uma pessoa negra que vem de uma dificuldade socioeconômica e conseguiu chegar num patamar, um esforço, um sacrifício, muita fé. E aí eu venho de uma família, um pouco de estrutura financeira, tive várias funções, assim, de forma de trabalho, já fui camelô, já fui saboleira, enfim. Mas a partir de um determinado momento, decidimos mudar a vida. E aí eu tive incentivo de buscar um curso técnico. Quando eu fui buscar esse curso técnico, foi de podologia. Não conhecia nada, cheguei lá sem saber, sem conhecer, mas eu tive muito incentivo do meu marido. E aí eu fui sem saber, falei, não, vamos jogar isso assim mesmo, sem saber. E a partir daí eu fui conhecendo com muito medo, com muito receio, fui me aperfeiçoando, gostei da profissão, criei, graças a Deus, uma cartela de cliente bem ampla, já estou na profissão há 22 anos, mas sempre meu foco foi ser psicóloga. E a psicologia entrou quando? A psicologia já estava comigo no consultório de podologia, só que não estava estruturada a partir de uma graduação. Então, meu foco, eu já lidava com a psicologia com meus pacientes, mas eu precisava buscar conhecimento e a partir de buscar o conhecimento, eu me interessei, fiz um investimento e fui para a faculdade aos 57 anos. Foi um desafio, foi assim, muito intenso, assim, os desafios que eu tive que enfrentar. Mas o que foi melhor de tudo foi, como eu sou uma pessoa que gosto muito de conviver com pessoas mais jovens, isso me facilitou bastante. Porque assim, eu tive um grupo de pessoas que me deram um suporte bem grande e um desempenho, uma força de vontade, o apoio da família, o apoio do marido. E a fé em Deus me trouxe a formação de psicologia. E aí hoje você une os dois, ou você tem hoje você faz uma coisa, ou você une as duas? Inclusive esse ano eu estou comemorando 8 anos da Pé Suave Podologia. E sou psicóloga também, atendo numa plataforma e atendo presencial também aqui no prédio. Então eu uso da psicologia na podologia e tenho meus pacientes da psicologia. Você, Aninha? Oi, eu sou a Ana, uma gaúcha, 48 anos, apaixonada pelo Rio de Janeiro, já estou aqui há 16 anos. Meu avô era carioca, eu sempre ouvi falar, adoro. Então estou aqui há 16 anos. Eu sou publicitária de formação, sempre trabalhei com comunicação. Trabalha faz acho que uns 8 anos com eventos, uma empresa de Curitiba que eu trabalho por aqui, e há praticamente 1 ano virei empreendedora. A gente tem agora um estúdio, um ateliê de restauração e higienização de tênis, então estou nesse mundo de sneakers, que é uma coisa completamente nova para mim. E eu sempre fui, a ideia, né, enfim, de falar da corrida, eu fui uma mulher a vida inteira, engorda, emagrece, e no sul tinha aquela coisa assim, se engordava no inverno e emagrecia no verão, então eu fiz efeito sanfona a vida inteira. Até que pelos 30 e todos, 40, eu resolvi, teve um fato na minha família assim que mudou, que fez a minha ficha cair, e aí efetivamente eu comecei a cuidar da saúde, através da corrida, uma coisa começou meio assim, preliminar, com amigos e tal, e aí realmente agora eu mudei meu estilo de vida, consigo dizer que agora eu sou uma pessoa bem mais saudável e tal, enfim, mudei a chave. Essa engordar e voltar, que a gente vive nessa... Mas você já tinha corrido antes e aí parou, aí voltou agora? Eu comecei porque foi num grupo de corrida da agência. A gente atendia a conta dessa, não me engano, acho que era da ASICS, é uma amiga minha. Vamos montar um grupo de corrida, e aí a agência nos subsidiou pra gente treinar na academia e começar a correr. Isso foi em 2006.
2006, 2007 talvez. E aí a gente começou a correr. Desde lá eu nunca parei efetivamente, eu fiquei indo e vindo. Mas assim, que eu tô fixa desde 2019, aí sim realmente a corrida entrou na minha vida assim, de um jeito que eu jamais imaginei que ia ficar, sabe? Cleide, o que você acha nesse caso por que as pessoas começam e param? Então, pode ser por vários fatores, né? Primeiro, eu levantaria a hipótese da questão emocional, olhando pelo meu lado profissional de psicologia. Porque muitas das vezes a instabilidade emocional, algumas coisas que afetam essas pessoas, faz com que ela não tenha esse desempenho, faz com que ela não tenha ela venha procrastinar. Uma hora ela está com vontade, outra hora ela já fica mais desanimada, outra hora ela não vê tanto resultado, então ela vai adiando. E o ser humano, a corrida em si, quando você começa, você não, porque parece que você vai morrer, mas você fala assim, eu não vou continuar isso. Não, isso é fazendo isso terrível comigo. Aí depois você vai falar assim, aí começa a corrida e fala assim, não dá pra ir. Não, eu acho que tem uma coisa que tu fala, como é que aos 20 a gente experimenta com a maturidade é óbvio que tu vai se dando conta, assim, primeiro, a gente tem que fazer alguma coisa de exercício físico pela saúde, a gente sente efetivamente melhor. Então, assim, é aquele papinho que é meio clichê, mas que é real, entendeu? Então, tu começa a fazer, faz sentido. Pra mim, pra qualquer coisa, na época de colégio, eu fiz um monte de esporte, exercício e tal. Depois, a minha família nunca teve esse histórico, então também não tem história familiar. Eu falo isso, eu falei, cara, eu não cresci com uma família fazendo nada. Exato. Então, quando eu ia, era porque eu queria ir. Aí, quando começou faculdade, depois emendou trabalho, você não... meu pai jogava futebol quando a gente era pequeno, mas assim, meu irmão também um pouco, mas a gente nunca foi aquela família super de esporte. E aí, pra mim, eu acho que, assim, tranquilamente, os 3 primeiros meses pra começar a entrar na rotina é um inferno. Depois, hoje, é uma coisa que eu jamais imaginei que eu ia dizer, hoje eu sinto falta. Sim. Se eu não gosto é pela corrida, eu faço musculação por conta da corrida. Mas a musculação já não é mais aquele drama que era. E realmente eu não faço falta. Eu sou matutina, mas eu faço de manhã cedo. Eu também. Eu não funciono nem ao dia nem de noite. Se eu não faço eventualmente de manhã, é estranho. Um dia desse eu não consegui fazer, eu voltei do trabalho pra casa correndo de noite. Fiz a corrida, mas não rendeu, entendeu? É estranho, é diferente. Exato, mas isso também tem muito a ver com o estímulo, né? O estímulo tem a ver com essa questão também da pessoa ter essa necessidade de fazer. E quando a pessoa tem uma necessidade, isso também já provoca um estímulo para que ela chegue a um objetivo. Talvez tenha sido esse o seu fator. Como você teve esse autoestímulo, apesar de tanta dificuldade, mas você encontrou nesse estímulo, até mesmo por alguma coisa, como você já falou, ou vai falar sobre o episódio da situação desagradável que chegou na sua vida. Então, esse episódio desagradável serviu de uma forma, assim, efetiva, de ser também um estímulo para que você se empenhasse, para que você se dedicasse à corrida, porque você teria um resultado que você tinha esse objetivo. Porque assim, eu sempre fui esse esquema, né, agora emagrece. Eu amo doce num grau, assim, surreal, sabe? E aquela coisa, no ritmo que eu tava, cara, ou eu organizo a vida, repenso, aquela velha e boa reeducação alimentar, não vai dar. Aí meu pai teve um AVC em 2000, eu vim morar no Rio em 2009, 2007, se eu não me engano. E aí, cara, meu pai é um cara grande, alto, eu vi ele numa UTI. Ele ficou com um lado, acho que se não me engano, direito paralisado. Quando eu vi ele numa cama de UTI, todo assim, pensei, cara, eu não posso deixar que aconteça algo semelhante comigo. Sim. E naquele dia, quando ele foi pro hospital, os meus irmãos levaram, eu fiquei sabendo depois, então eu fui até sozinha ver meu pai. Pra mim é uma cena que eu tenho gravada que eu não, infelizmente eu não consigo esquecer. Então, foi um fator marcante. Total. Assim, um fator que dividiu a sua vida ali naquele momento. Aquele episódio você não queria que acontecesse na sua vida. E daí, a partir daí, você passou a ter esse estímulo. Sabe? Porque é aquela coisa assim, cara... de impacto emocional. Ou você muda porque você quer ou por algum impacto realmente. Mas assim, é interessante que você teve esse estímulo, você teve essa visão diferenciada. Porque tem muitas pessoas que, apesar de ver um histórico desse, um sofrimento como esse, elas não se movimentam para fazer diferente. Elas continuam uma vida sedentária e aí não pode também ser provocada e até ser acometida de uma doença, ao contrário da sua atitude. Mas engraçado, assim, isso foi 2007, 2008, nem sei direito. Não, foi de 2005 a 2007, porque eu vim morar aqui em 2009. Mas enfim, próximo dessa data, agora talvez eu possa estar errado. E eu vi isso, tomei essa decisão. Nunca mais parei de fazer exercício, mas foi o que perguntou. Eu fico muito tempo ainda fui e voltei. Porque, cara, o processo, até cair a ficha, tu realmente ter um ritmo de vida, muda. Falar é uma barbada, mas fazer efetivamente é difícil. Então, esse tempo, nossa, foi indo. Faz o ser humano, ele se engana, né? Ele fala assim, amanhã eu faço dobrado.
Só que você vai se sabotando. E aí tu vai indo, mas assim, pelo menos foi uma coisa que realmente, assim, e claro, ter esse grupo de corrida na agência, as amigas, então tu começa a ter um grupo de pessoas, Sim, isso ajudou, isso foi bem legal, sabe? Mas é um processo, né, realmente. É vocês se conhecendo, falando assim, não, agora eu vou tentar mais 1 minuto, mais 1 quilômetro, mais indo. E depois que tu consegue fazer, tu olha pra trás e diz, consegui, é muito legal, é muito gratificante. Na hora é um perrengue, um suor, um inferno, mas vai. E eu sempre fiz apoiada com amigos também. Quem me treina hoje é um amigo que é um profissional de educação física, ele que me acompanhou desde a minha primeira prova. Então é legal, você também tem um acompanhamento certinho, eu não fiz ela louca, entendeu? E é muito interessante o apoio dos pares, porque quando a gente tem esse apoio dos pares é um incentivo também, porque é muito bom. Eu também sou praticante de esporte, então é muito bom praticar esporte, é difícil, tem dia que a gente não está afim de nada, né? Mas o resultado é, assim, bem legal quando a gente tem esse objetivo de chegar aonde um corpo físico ideal dentro do seu limite, dentro da sua idade. Mas a importância dos pares, de dar aquele incentivo, faz com que você, quando está meio desanimado, eles vão lá dar um gás e você continua. Então, eu acho bem legal. E você também incentiva seus pacientes a corrida, ou se eles vão falar para você alguma coisa, o que você diz como incentivo? Em dois aspectos, nas duas profissões, mas principalmente na psicologia. Porque a atividade física é também um fator fundamental para o tratamento das pessoas que têm problema de transtorno, problema de depressão, algum outro tipo de transtorno mais graves ou menos grave. Porque a atividade física vai fazer com que, primeiro, ela vai reduzir o estresse. Segundo, além de reduzir o estresse, vai fazer com que ela tenha uma outra visão de vida, ela vai ter uma harmonia com o seu próprio visual, com o seu próprio corpo e a sua estética. Então, a atividade física tira a pessoa daquele campo do sofrimento, faz com que ela, pelo menos em alguns momentos, aquele momento da atividade, faz com que ela tenha uma normatização dos seus índices de substância que vão organizar o seu cérebro. Então, é muito importante. Então, eu sempre indico atividade física. Eu brinco que nós empreendedores, todo mundo aqui, né? Sim. Que eu falo que eu cuido primeiro do CPF para depois cuidar do CNPJ. Porque se eu não cuidar, não vai. Se eu não for de manhã, se eu não primeiro cuidar de mim, parece que o dia não rende e vai travando as coisas. Você fala assim, cara, se eu tivesse ido, mas aí também tu fala aqui, não fui, continua aí, daqui a pouco tu vai. Mas senão tu para também no meio do caminho. Exato. E assim, no meu caso é muito legal porque eu trabalho muito com gerontologia, que são as pessoas mais idosas, então eu tomo muito essa prática de cuidar das pessoas nessa fase da vida, 60 e poucos anos, porque é a fase, as pessoas já estão se aposentando, não tem uma outra profissão, então deprime, os filhos já foram embora, e muitos estão cuidando de neto, então essa fase que vem aquela depressão no final da carreira, então eu já estou nessa fase, eu estou numa situação ao contrário de muitas pessoas. Muitas pessoas estão indo para casa e eu estou saindo de casa, produzindo, criando situações. Então, assim, eu abarco essas pessoas, estimulando para que elas tenham projeto de vida. Não precisa ser grandes projetos, mas que tenham projetos que ela movimente a vida delas. Então, assim, como eu gosto de atividade física, sempre que eu posso, eu vou lá e coloco um movimento, estou na academia, ou eu fazendo dança, porque vai provocando nelas também, porque elas podem fazer isso também, não precisa ter muito dinheiro. Não, tudo que a gente quer incentivar, a gente tem que ser o espelho. Exatamente. Porque não adianta a gente falar e ela fala, mas ela não faz nada. Isso faz parte da terapia. A terapia já passa também por aí. São 3 pilares que eu falo na terapia. A fé, independente da criança que ela tem, atividade física e o tratamento psicoterápico. Esses 3 pilares precisam estar ali sustentando para que a pessoa dê continuidade no que ela vem buscar, saúde mental. E você fala de saúde mental, você acha que só o exercício físico dá essa saúde ou todo mundo teria que ter um apoio de alguém? Psicólogo, um terapeuta? Primeiro passo, dependendo da situação, o psiquiatra. Dependendo do grau que a pessoa esteja, qual o tipo de transtorno que ela tem, ela precisa ter o apoio da psiquiatria. Porque a psiquiatria, como a maioria das pessoas sabem, a psicologia ela não medica. Ela dá o suporte emocional, vai fazer com que a pessoa entre em contato com as suas questões,
desvendando, desnivelando, desvelando, a palavra certa, desvelando todas aquelas coisas que estão ali por muitos anos e talvez ela não se dê conta. Mas a meditação, para a pessoa poder chegar a um nível de estabilidade, conseguir entrar em contato com essas situações, aí a psiquiatria. Aí, a partir daí, a psiquiatria e a psicologia, e, de repente, também outros médicos, porque outras áreas clínicas, né? Porque tem pessoas que a depressão, ela se confunde muito com pessoas que têm problema de tireoidismo. Às vezes, não sabia. Sim. Se a pessoa tem uma alteração da tireoide, ela é confundida com uma depressão, porque os sintomas são parecidos. Então, a primeira coisa que eu digo, quando a pessoa chega no meu consultório de psicologia e já vem contando um histórico de estar deprimida, vamos ver seus exames clínicos. Sim. A gente estava até conversando disso, porque realmente, às vezes, não é depressão. Você está com tudo desregulado, aí você fala assim, hoje eu não quero ir, mas não sabe o que tem. E muita gente não faz exame de sangue, não faz nada. Vive uma vida que eu falo assim, gente... Eu anual certinho, cara. Às vezes eu faço de 6 meses também. Então, essas taxas, de alterações de taxas, é fundamental a gente estar avaliando para aí, a partir daí, passar um plano psicoterápico para estar sendo acompanhado dessa pessoa junto com outros médicos também, outras clínicas de apoio. Porque a gente fala, antes dos 30, tá tudo ali normal. Passou dos 30, você começa, gente, tem alguma coisa errada aqui. Até os 30 é só ganho. Depois é só descida. Por isso que tu tem que botar a atividade assim na tua rotina, porque tu vai ter que fazer alguma coisa, cara. Não tem não. Não, o interessante assim, que eu acho legal, eu como já sou uma pessoa da terceira idade, eu acho interessante isso, que não precisa a pessoa achar que envelheceu e ela vai sofrer, ela vai morrer e ela... Lógico, cada um no seu limite, mas ela pode, já começando agora, dos 30 e poucos, começar já a cuidar do futuro. Porque se tiver essa ideia, essa concepção de que para se ter uma velhice mais saudável, se começa agora, então o sofrimento é menor. Mas hoje em dia a gente já tem essa disciplina da maioria das pessoas. A gente não via o que era antigamente os mais velhos fazendo exercício físico, dificilmente. Hoje em dia você já vê uma galera mais focada nisso, né? Sim, mas eu acho que também a questão da divulgação, a questão de como o exercício físico, como os professores de educação física se popularizaram. Popularizaram assim, não no sentido de desmerecê-lo, mas no sentido de valorizá-lo. Porque antigamente o professor de educação física, ele não chegava assim de uma amplitude. Eles ficavam mais assim, em um determinado ponto, mas hoje em dia se encontra nas praças, se encontra assim, em academias, se encontra ao local dele, né, mas se encontra num local de estética, assim, eles fazem parte de um grupo multidisciplinar. Então, isso é muito importante. Então, se você vai num clínico, ele vai sempre te indicar, você precisa de atividade física. Antigamente, isso não era comum. Então, isso já favorece as pessoas que estão no Rio, não fora. Eu ia falar, é cultuada o corpo, a beleza, o Rio é um dos principais nisso. Você vai para outros lugares, você tem, mas não é igual ao Rio de Janeiro. Não. No Sul, assim, é isso. Então, tinha essa questão familiar, tinha essa coisa de colégio, mas não era uma coisa de exercício físico. Quando eu vim morar aqui, eu morava em Copacabana, perto da praia. Eu disse, gente, não dá. Não tem como. Eu vai pelo menos caminhar, faz alguma coisa, entendeu? É maravilhoso, tem um cenário incrível. A gente incrível, foi andar de bicicleta, aí eu falei, cara, não tem como uma pessoa que mora aqui não descer e fazer isso. Porque uma coisa é você talvez morar no subúrbio, você não vai caminhar no subúrbio. Mas, cara, agora na praia você não vai dar uma volta. Ah, não, faz bem pra cabeça. Não tem como, não tem como. Sim, mas você tocou num ponto importante, assim, não tem como a gente caminhar no subúrbio, até que hoje em dia a gente vive uma questão de violência. De situação de não, violência. eu não tô falando que não posso, é questão de, tipo, a beleza. Aí você assim, a motivação tem que ser muito maior, né? Não, eu entendi o que você está falando. Mas assim, voltando àquele ponto de cada um nas suas condições, eu tenho a experiência de um vizinho que eu tenho em frente ao meu apartamento, que é um casal de idosos também. Eu acho super legal. Eles caminham no quintal. De manhã cedo, eles estão caminhando, circulando. Então a gente precisa fazer as condições apropriadas para poder dar essa produtividade de saúde. Então, assim, quem está na Zona Sul não vai perder aquele cenário lindo de um sol amanhecendo e a pessoa não fazendo nada. Mas faz. Mas quem está no quintal de casa, o passarinho está cantando, a borboleta está em cima da árvore, vamos lá e vamos fazer. Porque é a mesma coisa. A gente tem a Zona Sul. E no subúrbio você ouve passarinho, coisas que tem certos lugares que você não ouve na cidade, entendeu? Tem o lado bom, eu só falo a questão de porque você vai deixar de viver
tá nesse lugar, por quê? Mas aí é o incentivo que a pessoa tem que ter sozinha, e depois ela vai... Exato. Cara, quando eu comecei a treinar pra prova, eu acordava, tinha que correr assim 6h30, 7 da manhã, porque o calor aqui principalmente era muito alto. É muito Então eu acordava umas 5h30 mais ou menos, ia correr 6 e pouco. Cara, cada nascer do sol maravilhoso, que compensa. E aí no final, depois do treino, às vezes tomava um banho de mar. Ah, isso não vale, pelo amor de Deus. Ainda mais quem escolheu morar no Rio de Janeiro por conta desse tipo de coisa. Nossa, maravilhoso. Então, eu já tô na parte da corrida que dentro da esteira já tá me incomodando. Só que aí bate essa coisa do calor. Aí eu tô assim, será que eu vou correr na rua? Cara, eu tinha isso no início, porque a gente, como treinava na academia, a gente corria um pouco na academia, às vezes fora. Eu não gostava de correr na rua, muito engraçado. Ai, que saco, prefiro esteira. Hoje é o contrário. Porque primeiro a esteira tu estaria, é um ritmo igual. Na rua tu tem frio, tu tem calor, tu tem piso diferente, tu sobe, tu desce. Dependendo se tu vai correr na rua mesmo, quer dizer, tem sinaleira, então tu tem todo um cuidado maior. Eu acho um tesão de correr na rua. Não, eu odeio então, correr na esteira, às vezes... Então, agora tá me incomodando correr na esteira. Então eu já tô num outro nível. Tá bom, daqui a pouco a gente corre juntas aí. E aí vocês falando de esteira, vamos lá para podologia um pouco, porque a esteira é um equipamento que para destruir os pés das pessoas que fazem o uso delas é assim, porque ela é dura, o impacto sobre ela faz com que muitas das vezes ela pode até produzir, sabe, uma fascite plantar, porque é muito dura aquilo ali. Então naquela corrida vai forçando muito os ossos. A esteira ainda, como principalmente na academia que muita gente usa, parece que tá andando, tá correndo no buraco. Tem uma esteiras que você fala assim, meu Deus, você fala assim, não dá, vamos trocar. Mas a maioria tá assim, porque é muita gente usando. Exato. Eu particularmente não gosto de esteira. Eu não corro, eu faço caminhada, assim, como eu falei, dentro do limite, cada um seu limite. Eu não consigo correr muito, a minha corrida é breve, bem, corre um pouquinho para. Mas a caminhada ao ar livre não tem como. Assim, eu gosto da academia para musculação, com pilates, mas esteira não conta comigo, porque não é minha praia. Tem que ser ar livre mesmo, vendo passarinho. Se é no subúrbio, vendo passarinho. Se é na zona sul, na beira da praia, é tudo de bom. É uma delícia, verdade. Vamos dar uma pausinha aqui no bate-papo e já vamos voltar. Você sabia que o podcast 30 Doutores possui uma equipe para te atender? Atendimento presencial e online, dieta, montagem de treinamento, consultoria desportiva, personal trainer e médico ortomolecular. Agende agora via WhatsApp no número 21 99 703 3949. De artista, roupa importada, ela se amarra em mim. A Juju tá na cara, olha o pingue do estralho. Ela tá dando condição pra mim. Dentro da faixa azul, eu vou sentar pra... Ok, let's go. Já rolou química no seu treino e deu match? E é aqui que eu sou só Fernanda. É aqui que eu me desligo do mundo lá fora. Esse é o meu momento. É a hora em que eu dedico 100% só pra mim. Ok, let's go. Cada repetição é sobre força, foco e evolução. Aqui eu não sou dentista, não sou amiga, não sou filha, não sou esposa, não sou empreendedora. Aqui eu sou apenas eu, me superando todos os dias. Voltamos, agora o bate-papo vai ser mais para vocês entenderem que todo mundo pode participar, que pode fazer essa corrida. E agora com a especialista para explicar o que a gente pode fazer para nos ajudar dentro desse momento de início. Mas antes disso, quando que foi que você começou a escalonar a tua corrida? Então, 2019, já tinha o episódio do meu pai, começar a correr, ir e voltava, já estava aqui no Rio, e aí o meu irmão, ele fez uma meia maratona com um amigo dele e me convidou, eu já tinha corrido acho que 10 km, se não me engano, com ele e com a minha cunhada. E aí ele me convidou para fazer a meia, assim, de brincadeira, eu, vamos, isso era outubro de 2018, e a meia do Rio era em junho de 2019. Aí eu topei, me inscrevia, só que eu só corria 10 km, então tinha o dobro do tempo e, sei lá, 8 meses mais ou menos para treinar. Aí eu falei com esse meu amigo que já me treinava, que já fazia planilha, e aí ele, enfim, me orientou, e aí eu fui numa nutricionista
A Cíntia, que eu sou apaixonada por ela até hoje, porque ela efetivamente foi uma pessoa que me reeducou, né? Fiz a reeducação alimentar. Eu já tinha começado a emagrecer, eu tava assim, 20 e poucos quilos acima do meu peso. Quando eu me inscrevi pra meia, eu comecei sozinha meio que a cuidar de alimentação, mas assim, aquela coisa que a gente sabe, bem empírico. Perdi, acho que sei lá, 2, 3 quilos. Fui fazer uma consulta com ela e aí eu tinha 6 meses pra efetivamente diminuir o peso e conseguir correr efetivamente. Então, eu emagreci comendo chocolate, tá? Então, assim, tinha aquela dosezinha de açúcar que pra mim era... Senão você não vai. Sabe? Então, assim, fiquei super feliz porque aí, efetivamente, se eu consegui, foi um processo. E, óbvio, assim, planilha 3 vezes por semana. Então, foi isso. Eu começava a acordar super cedo, porque era janeiro, Rio de Janeiro, calor, verão. E aí, eu entrei nesse ritmo, em musculação por conta da corrida. Fiz de janeiro a junho, planilha, reeducação. E aí fiz a minha primeira meia, e cara, maravilhoso, porque assim, o treino que o André me deu, o máximo que eu fazia era 18 km, e a prova é 21 e pouquinho. Eu nunca me esqueço, quando eu cheguei, nossa, cheguei a me arrepiar, quando eu cheguei no quilômetro 18, tava quase na volta do Santos Dumont, eu pensei, eu treinei 6 meses pra isso aqui. Mas eu corri aqueles 3, eu corri aqueles 3 quilômetros com uma gana, e o último quilômetro, eu tava correndo com meu irmão, e o homem corre que é uma barbada, né? Não dá. Um pernão imenso. Cara, o último quilômetro a gente voou, não sei o que o Dudu fez, que ele me puxou assim, foi, nossa, uma sensação assim maravilhosa. E aí, eu já fiz 4 meias, eu tô na maluquice de se faço ou não faço uma maratona ano que vem, que eu não sei se eu tô... Eu não sou disposta emocionalmente, fisicamente, tudo, assim, acho que a Cleide pode até falar um pouco mais sobre isso. Que eu tenho essa coisa assim, muito de... Eu compito, tá certo? Falar comigo, sabe? Então é uma coisa muito pessoal, não sei se vou fazer ou não. Meu marido fica louco, eu já falei isso, ele diz, tá louco, não vai fazer e tal, não sei se vou fazer. Mas, cara, as provas mas depois... se for porque você acha que não consegue, você já sabe que consegue. Não, eu até acho que vai, porque assim, esse período todo de preparação, claro, você falou, tem dias que você acorda, você não tá afim, não tá com vontade, mas é a resiliência. E a corrida me ensinou, até hoje, assim, aquele pior treino, normalmente é o treino que faz diferença lá na frente. Agora, sei lá, faz um mês e pouco, eu fiz uma meia, minha última meia no finalzinho de julho, que era outro sonho que eu tinha, assim, de correr da reserva até São Conrado. Então, eu corri toda a reserva elevada do Joá, que eu sempre quis correr ali, foi minha pior meia das 4. Tanto que eu acabei de dizer pro Renato, eu não vou correr maratona, não me deixa correr, né? Mas assim, cara, eu corri no Joá, que era o que eu queria ter feito, sabe? Assim, então, é muito legal ao mesmo tempo. E a corrida te ensina, assim, o quanto é bom, o quanto é ruim. Um dia eu fui correr numa chuva punk no Rio de Janeiro, assim, mas não dá pra não correr, porque eu tinha prova em um mês lá pra frente. Então, assim, e são esses treinos que mudam a tua cabeça, que te dão resiliência, que te dão vontade. Eu tô mais naquela loucurinha da corrida, assim, sabe? Assim, eu tô super empolgada mesmo. A corrida pra você gera como se fosse uma superação a cada movimento, a cada vez que você se inscreve, você vai lá e você se supera. Isso traz pra você na sua vida algo também, e como na corrida você traz uma superação pessoal. Total, também, na sua vida pessoal? Muito, porque assim, é o que eu brinco, como eu só corria 10 e fui fazer o dobro, eu não tinha noção de como é que seria esse treino. E aí tá, planilhas. Então eu brinco assim que hoje eu quebro os meus problemas também em planilhas menores. Exato, então no dia a dia, hoje eu trabalho com eventos e eu sou empreendedora. Então assim, cara, é estresse o tempo inteiro. E agora empreendendo uma coisa que eu nunca tinha feito, assim, todo dia uma gincaninha, todo dia uma coisa nova. Então se tu não pegar e quebrar isso em problemas menores, tu pira. Não que não vire, mas pelo menos, né, a gente dá uma... Então, isso pra mim, e é uma coisa realmente muito pessoal, assim, deu uma... E acho que também tu te acostuma, assim, tu sabe que vai, é difícil, é ruim, mas depois, eu fiz, eu consegui fazer. Então, é uma coisa em termos de superação pessoal, é bem legal, né? Porque esse é um prêmio que a gente ganha toda vez que termina. Você vai lá e conclui, é um prêmio, olha que seja pequeno, mas é um prêmio. E esse prêmio a gente traz pra vida pessoal também. Total. E aí, toda vez que você vai e alguma coisa está difícil, eu lembro daquela corrida, não, mas eu consigo porque eu me desafio e chego lá e consigo. E eu tenho essa coisa assim de constância, de ser super disciplinado. Então é muito raro eu faltar um treino. Às vezes eu vou assim, posso fazer o treino pela metade, mas é muito raro eu não fazer. Aí é coisa minha, né? Mas... Galerinha, olha só, primeiro tem um público aqui no fundo. Sim, então se tiver barulho, vai acontecer às vezes. Tá animado. Tá animada os bastidores. Então, falando de sobrepeso, existe algum tênis específico para pessoas acima do peso? Sim, existe
tênis específico, mas o que vai se ter mais atenção é o tipo de pisada para a sobrecarga do peso dessa pessoa. Então, o tipo de pisada, a forma como essa pessoa dá a passada dela na hora que ela se movimenta para fazer a corrida, então isso é que vai precisar ser estudado e avaliado. Porque assim, a sobrecarga do peso sobre os pés, sobre o tênis, e não é adequado, então isso aí precisa ser visualizado. Tipo de pisada ela tem, supinada, existe alguma pisada pior? Existe, vai depender. A pisada pior vai ser já a estrutura do corpo da pessoa. Mas a pisada pior pode ser assim, eu poderia dizer, da experiência que eu tenho, da vivência que eu tenho, seria a pisada da pessoa com os pés planos. Esse mesmo. Os pés planos causam mais dores, mas assim, vai de acordo com a pessoa. Tem pessoas que não sentem tanta dor, mas a pisada plana, essa geralmente causa mais dores. Como fazer para mudar essa pisada? Não. Não, a pisada não vai ser modificada, mas o que pode ser adequada vai ser uma adequação, vai ser o tipo de palmilha. Essa pessoa vai procurar um especialista, e aí procurando um especialista vai fazer uma avaliação no tipo de pisada. Uma pessoa pisa, ela vai fazer uma avaliação específica, e a partir dessa avaliação específica vai ser uma palmilha para que a pessoa tenha mais conforto e possa fazer a sua corrida sem correr nenhum risco. Porque não é somente a palmilha para correr. Exatamente. A palmilha. Não sabia. Sim, a palmilha que vai adequar essa pisada. Para a pessoa poder, aquilo eu falei no início, porque dependendo da pisada vai comprometer os músculos da panturrilha, e vai comprometer o quadril, e vai comprometer as estruturas corporais acima. Um benefício acaba se tornando... E você está falando antes, a questão da pisada tem alguma coisa a ver, às vezes, com micose ou coisa na unha, ou descolamento? Sim, nós comentamos lá no início da nossa conversa, porque dependendo do tipo de pisada, vai impactar nas unhas também. Por quê? Uma pessoa, dependendo da forma como ela se posiciona, tem pessoas que são mais anteriorizadas. Como é a pessoa anteriorizada, ela geralmente está com o corpo mais para frente. E quando ela está com o peso do corpo mais para frente, isso é até muito comum às pessoas mais idosas, porque ela já tem sarcopenia. Então a sarcopenia faz com que os músculos do corpo já fiquem com menos massa, né? E aí, a partir do momento que ela fica mais anteriorizada, porque perda de músculo, ela vai fazer uma sobrecarga mais na ponta dos dedos, e na ponta dos dedos as unhas vão ficar impactadas, elas podem sofrer leves impactos. A partir de que elas sofrem, elas vão desprendendo, e os micro-organismos aproveitam essa oportunidade, se instalam ali e se desenvolve ali comprometendo as unhas dela. E uma dúvida que eu tenho, porque eu já tive uma micose na unha, eu acho que foi porque um dia eu corri na chuva. Sim. E tô tratando, já tá uns 8 meses, tá lá, daqui a pouco melhora. Sim. Mas, peraí, agora me perdi no raciocínio. Eu ia fazer uma pergunta de... não, a última meia que eu fiz, uma unha minha ficou roxa e começou a cair. Quer dizer, tá caindo, tá em processo de... Por que isso acontece? A pisada anteriorizada e o impacto. É a primeira unha ou a segunda? É o ápice. É o terceiro. Exatamente. E a unha tava curtinha, isso tem a ver com apertado? Pode ser também, mas tem mais a ver com o impacto e a anteriorização. Sim, O tênis apertado vai potencializar mais ainda. Mas às vezes ele não é apertado, mas ele tem pouca altura. Ele tá confortável, mas ele tem pouca altura. Então, quando o tênis bate aqui, quando a unha bate aqui nessa ponta, quando você se movimenta, a unha... Eu não sabia, até ela falando isso, tinha tênis que eu não consegui usar porque eu sentia aqui em cima. Sim, e outros que são muito mais confortáveis. Esse é maravilhoso, até me surpreendi. E eu ouvi um dia desse um cara que corre falando... Só não te cortando. Essa cor que você vê rocheada, na realidade, são microsangramento que você teve abaixo do leito unguial. Então, esse microsangramento fez com que a unha, não sei se ela se descolou, mas ela vem se desprendendo. A partir desse desprendimento, o fungo vai lá, se aproveita e se instala. Entendi. E eu ouvi um cara que corre falando um dia desse, para evitar isso de cair a unha, de passar vaselina na unha e botar meia de poliamida, eu acho. Faz sentido. A poliamida que agora estão falando que é a moda do momento. Não sei. Eu desconheço, eu não posso nem falar sobre isso. Eu achei estranho também. Não tenho nem conhecimento sobre isso. Porque a vaselina, a propriedade dela é deixar o local bem umedecido, bem hidratado. Se eu for pensar pelo lado do raciocínio,
um raciocínio sobre essa unha que pode se desprender, eu acho que vai favorecer muito mais, porque se a unha vai suar, se o tênis, ou melhor, se o pé vai suar, a unha já está naquele ambiente ali e o pé está produzindo suor, bota vaselina e ainda vai uma coisa emoliente que vai deixar mais úmido. Eu não vou comentar porque eu não tenho propriedade, mas assim, pelo meu raciocínio, eu acredito que não pode. Eu teria uma certa restrição, mas não vou dizer se está certo ou se está errado, eu teria uma certa restrição. O tênis tem que ser um número maior mesmo, sabe dizer? Sim, pode, dependendo da situação, pode ser. Às vezes é mais favorável mesmo um tênis maior para deixar mais confortável. Porque além do tênis tem que se botar meia. Sim. A meia mais favorável é de algodão. E a meia de algodão já enche mais ainda o tênis, então é mais favorável. Muito bom. Agora essa das pisadas eu não sabia que dava para botar palmilha. Eu descobri nessa época, minha pisada é supinada, que é pra fora. E aí eu me lembro que na época eu usei e realmente deu uma melhorada, mas depois, sei lá, passou um, não sei, não usei por muito tempo. Mas aí quando você usou, você estava acima do peso? Foi no processo de emagrecimento, exatamente. Então, e agora você já está num peso ideal, então você já não tem uma sobrecarga tão grande sobre os pés. Então, talvez agora você não tenha essa necessidade. Por isso que quando você perguntou do peso e o tênis, o mais adequado é avaliar o tipo de pisada e o tipo de calçado que a pessoa usa. Vamos dizer assim, que seja um tênis que não seja tão duro, que não seja tão resistente, mas o mais importante é esse, é ver o tipo de pisada. E quem é o especialista que vê isso da pisada? Geralmente a pessoa vai a um ortopedista e o ortopedista encaminha para as pessoas, os especialistas, de formarem palmilha de acordo com a pisada da pessoa. Se é pronada, se é supinada, se a pessoa tem algum... E também não é somente de ouvido, assim, vou abrir um pouco espaço, porque não somente de ouvido. Tem pessoas que tiveram comprometimento na saúde, uma questão neurológica, e mudam a pisada também. Pessoas com Parkinson, pessoas com AVC. Então precisa também ter uma palmilha apropriada para poder desenvolver a sua caminhada. Então, o ortopedista vai caminhar para um especialista, ele vai fazer todo o estudo através de um plantígrafo, através de aparelhos, e desses aparelhos vai identificar, vai formar a palmilha específica. Entendi. E a gente estava conversando sobre meias de dedos. Sim. O que você acha disso? É interessante? Quando usar? Então, a meia de dedo vai ser de acordo com a necessidade. Eu acho que eu falei logo isso no início. Se for para uma pessoa diabética, numa praia é o ideal, porque ela tem que evitar em pisar num solo muito quente, e como ela não tem a sensibilidade, então ela pode levar, assim, ter queimaduras que possam levar a uma lesão muito profunda. Então, isso é um fator. Meias de dedo também serve para pessoas que têm sensibilidade de pisar na areia. Tem pessoas que não detestam pisar em areia. E também para proteger essa questão de fungo. Quem já está com as unhas comprometidas com fungos, então também vai evitar de micro-organismo que está ali naquela areia, então também favorece e ajuda também no tratamento. É bem legal. E qual o cuidado que você indica para todo mundo em questão das unhas? As unhas, eu costumo dizer no meu consultório, tem que ser um cuidado igual ao dentista. Assim como você indica para os seus pacientes. A escovação das unhas tem que ter um cuidado sempre, tem que ter a escovinha específica para a escovação das unhas. Para mim é uma novidade. Tem uma escovinha bem pequenininha assim, escovar as unhas. Se a pessoa tiver assim, já um borrifador pequenininho, escova, passa a mão para 70, tá? Evita de usar meias escuras e pretas. Isso é fundamental. Isso, cor preta. Não usem meias escuras e preta. Porque a cor escura aquece muito mais, e dá aí mais suor. Os bichinhos estão lá, E o grudadinhos. micro-organismo está aí. Então, é um local quente e úmido. Então, meias brancas de algodão e um tênis confortável para evitar fungo nos seus pés. Falou disso agora. É obrigatório, agora isso que veio na minha cabeça agora. É obrigatório usar tênis com meia? Tem alguma coisa? Não pode? Não tem obrigação, não tem nenhum dever, mas é prudente. É prudente, porque se a pessoa vai usar um tênis, se ela vai transpirar no pé, se aquele pé vai ficar ali dentro gerando, porque o tênis, por mais que seja fechadinho, sempre entra uma areia, sempre entra
com uma poeirinha. Ela poeirinha junto com suor. Aquilo ali vai criar um ambiente e vai ficar um odor, e além do odor também vai gerar um ambiente favorável para o micro-organismo. Pode ou não pode? Pode. A pessoa pode tudo. Se ela não quiser usar, ela não usa. Mas não é prudente. E não é saudável também. E quando a gente termina uma corrida, como é que a gente poderia limpar o tênis? Então, o ideal seria lavar, né? Desculpa, fecha parênteses. Já pensou em ter um espaço exclusivo onde você pode deixar seu tênis sujo e sair com ele novinho em folha? É isso que você vai ter na loja física da Rehab. É isso mesmo, agora é oficial. O primeiro e maior ateliê de restauração do Rio de Janeiro está funcionando a todo vapor, aqui no Centro Empresarial Barra Shopping, Bloco 9, Sala 105B. Você só precisa chamar a gente pelo direct ou link da bio e fazer seu orçamento. E deixar o seu tênis com quem tem. E se você não acredita ou acha que o seu tênis não tem mais salvação, dá uma olhada aqui no nosso feed e veja os vários casos que nós já transformamos. O nosso horário de funcionamento é de segunda a sexta, de 9 às 18 horas e sábado de 9 ao meio-dia. Agora que você já sabe, é só trazer o seu tênis sujo e a gente cuida do resto. Contar para a Rehab e falar que eu tenho higienizar. Mas enquanto você não chega até o Rehab, e você vai usar no outro dia, até o dia que você for levar na Rehab, você tem uns aerosóis que já são específicos para passar dentro do tênis, deixa ele pegar ar bastante, e tem um aerosol, não vou fazer propaganda, mas existe um aerosol nas lojas, que você passa, e se não tivesse aerosol, passa um cloro, mas não deixa ele, não usa ele sem passar alguma coisa por dentro, sem passar um desses dois elementos por dentro, para não os fungos não se proliferarem. Socorro! E eu já ouvi um papo, mas aí também aquela coisa que eu ouvi na internet, né, não sei até que ponto é verdade ou não, que entre uma corrida e outra também o ideal é tu trocar um pouco de tênis por conta, eu uso tênis normal, não é aqueles tênis cada dia, eu corro 3 vezes, cada dia eu uso um. Por conta do amortecimento da midsole, não sei o que, aí tem uma coisa técnica que eu não sei até que ponto é verdade ou não, mas eu acho também pro tênis, enfim, respirar, né? Tem as pessoas falam assim, essa questão de respiração é mais para a questão do tênis, ele fazer com que ele possa, o tênis, ele possa pegar, o tênis respirar, exatamente, ajustar, que o tênis não vai respirar. O tênis vai pegar ar, depois que você passar esse produto, e aí ele vai ficar descontaminado antes de levar na Rehab, e aí ele vai ficar descontaminado para você poder usar novamente. Mas o ideal é esse, não usar o mesmo no dia seguinte. Olha, já fazia o certo sem saber. Viu lá? Só pra testar. Eu testo qual que eu gosto mais de correr. Aí, nos teus tênis, qual que você acha solinha menor, solinha maior? Hoje você já está avançada, né? Não tô não. Eu tenho, sei lá, 4 tênis básicos. O que eu mais gosto é um Aces, que eu comprei há pouco tempo, que ele é um pouco melhor, que ele tem uma midsole um pouco mais alta, mas assim, não é nenhum tênis, não é nada de placa, não, tênis comum, sabe? Eu só realmente troco, porque agora, como eu tô com um ritmo de treino considerável, então realmente ter poucos tênis é ruim. É mais isso, por conta de higiene, pra não ficar sempre com o mesmo tênis. Aí um dia eu corro, outro musculação, então mais pro troco. Poderia ter muito mais, mas assim, sabe? Mas Ana, real, né? Voltando assim, rapidinho do que você falou, de quando você iniciou, eu guardei aqui num gancho de memória para eu voltar lá a falar sobre isso um pouquinho. E você visitou uma nutricionista. Sim. A importância da equipe multidisciplinar. Para você dar esse passo, de você modificar a sua vida, virar a chave, você precisou de uma equipe. E aí essa pessoa foi importante. Uma equipe multidisciplinar é importante na questão de um atleta está iniciando, aquele que já está estabelecido, a importância do psicólogo, do podólogo, de uma nutricionista, de pessoas capacitadas para estar assessorando esse profissional para poder ele ter uma qualidade de vida, até mesmo para desenvolver aquele esporte que ele escolheu. Eu me inscrevi para MEI, então, em 2019, né? Eu fiz 2019, aí teve a pandemia, depois eu fiz a outra MEI em 21. Se eu não me engano, acho que foi 22 e 23 eu fiquei parada, eu não fiz planilha, ou 23. Teve um ano que eu fiquei parada, eu não fiz planilha. Eu corria 3 vezes por semana, acho que, sei lá, 5 quilômetros. É outra coisa, porque eu não tinha planilha, eu fazia da minha cabeça lembranças do que o André me passava,
meu desempenho era outro, óbvio. Então não era legal. E quando eu voltei, aí eu fiz uma prova agora esse ano e não lembro se foi o ano passado, que tu começa a voltar a treinar com planilha é outra coisa, é óbvio, a mesma coisa. Eu treinei em Bepa Coutinho a musculação. Eu fazia sozinha, fui treinar com ele, mudou totalmente, entendeu? Isso faz diferença. A gente sabe muita coisa de papo corredor que eu brinco, mas agora tu tem um profissional do teu lado, é óbvio. É fundamental o profissional. Claro. O que a corrida te ensinou? Nossa, muita coisa. Primeiro assim, resiliência, resistência. Cada treino é um treino. Tem dias que tu vai correr, tu tá te achando assim, a bolachinha mais recheada e o treino às vezes é uma porcaria, ou às vezes o pior treino ele te faz seguir. De verdade, que não tem um dia que o primeiro quilômetro não pense, por que eu saí da cama? Ai, que saco. E aí depois começa a ser legal, e legal às vezes é muito bom, às vezes mais ou menos. Aí eu tenho amigos que eu falo que correm também, assim, eu tenho uma coisa que é assim, tô correndo, mas eu vou até aquele poste lá. Eu faço isso. Não, mas eu vou mais um pouco. Mas acho que dá pra ir mais um pouquinho. Por mais que tu tenha a planilha, assim, não, mas eu vou mais um pouco. Ou às vezes assim, eu tinha que fazer X quilômetros. Não vou fazer menos. Então, essa coisa assim, que cada dia é um dia. Então, cada dia tu tá de um jeito, então, resistência, resiliência, e é o que eu brinco, assim, que pra mim a corrida, ela peneira problemas. Quando eu tô correndo, normalmente eu começo um pouco mais ansiosa, aí daqui a pouco vai sossegando, aí vai tranquilo, aí tem horas que eu realmente, assim, uma coisa que eu aprendi, eu não corro mais ouvindo música, eu gosto de ouvir a minha pisada, eu não vejo as pessoas, às vezes eu fico sem fone, só olhando, porque eu falei assim, eu não consigo pensar, e eu gosto muito de pensar, então eu fico conflitando com a música, às vezes eu falo assim, não quero ver essa música. Aí eu vou passando. Eu há bastante tempo já não porque a Fernanda que fez a playlist não é a Fernanda que tá correndo. Às vezes tem isso também. Não é a mesma Fernanda. Não, e tu vai correndo, aí os problemas parece que assim, não, que é um estresse, daqui a pouco, não, amanhã eu vejo. É o que eu brinco, peneirando os problemas, e naquele momento, depois que acaba, tu tá assim, depois o problema vai voltar, vai vir, mas eu aprendi assim, realmente a separar as coisas no dia a dia dessa forma também. Começar o dia com esse olhar, assim, nada é tão imenso. É um problema, para, sossega, vê o que faço, o que não faço. Pra mim isso é uma das principais coisas. Assim. E você tá naquela questão do empreendedorismo. Você falou que não seria se você não tivesse corrida. Não. Justamente por esse aspecto, assim, porque assim, é uma coisa totalmente nova, então assim, agora a gente tô com um ateliê, sócia do meu marido, então também tem a questão de trabalhar com o marido, num segmento de tênis, que eu assim, tô começando a aprender, tô engatinhando, aí você tem que lidar com o público. Eu, ao trabalhar com eventos, também trabalho diretamente com o público, eu sou atendimento, mas assim, ali é no dia a dia, o negócio teu, tu tá lidando com pessoas, tu recebe pessoas de tudo quanto é tipo de gente, as simpáticas, as que não estão nem aí, as que batem papo, então é muito, as mais técnicas, as não, então esse jogo de cintura, assim, é bem difícil. E obviamente, assim, tu faz milhões de coisas na empresa, então até começar a delegar, até ter uma equipe maior, então cada dia esse papo de 1 leão por dia é muito real. E se eu não tivesse isso da corrida, essa válvula de escape, com certeza eu não teria fazendo, não tenho dúvida nenhuma. Fede, ela falou que empreende com o marido. Sim. Uma dica que eu acho que seria como é que faz para dividir isso? Como poderia ser essa resiliência? A gente aprende, tá? Mas é o processo, gente. Eu não vou dar... Assim, eu empreendo sozinha. No caso, eu tenho meu marido também, ele foi o meu maior motivador, incentivador, mas eu entendo que eu empreender sozinha fico muito melhor com ele no bastidor. Mas quem está empreendendo com o marido, cada um reservar o seu espaço, respeitar o seu espaço, respeitar que cada um funciona de uma forma, cada um tem a sua forma de ver e assim, ouvir um ao outro, porque não pode ter ele que se sobrepõe um ao outro, porque cada um vai entender em tempos diferentes. Talvez você entenda uma coisa agora que ele não entenda ao mesmo tempo. Então, eu acho que é questão do respeito, é questão de as pessoas entenderem que ali não é uma concorrência. Não é mas ali é agregar valores e agregar parceria. Então, eu falo empreender tem que ser desse jeito. Eu falo muito que eu falo assim, gente, aqui dentro a gente está trabalhando. Então, o que eu tô falando aqui é para ficar aqui dentro, não é para levar lá para fora. Exatamente. Aqui é uma coisa de trabalho para separar. Mas eu também empreendo junto com meu irmão, mas eu falo, se eu não tivesse ele, eu não andaria. Porque cada um tem o teu direcionamento, né? Senão, estilos diferentes que são complementares ao mesmo tempo. Isso, né? E essa coisa de saber separar, quer dizer, saiu de lá, casa, outras situações, é outro negócio.
Isso a gente aprende com o tempo, com certeza. E assim, você falou uma coisa muito, muito importante. O que é da empresa se resolve na empresa. Não se traz para dentro de casa. É lógico que a gente faz algum comentário, certamente. Mas assim, porque senão fica tudo muito misturado. E às vezes gera um determinado estresse também, né? Não, e é um segmento que ele sabe muito mais do que eu também. Para ele empreender também uma coisa nova, mas assim, quem sabe de tênis e tal é ele. Eu estou contribuindo com essa minha parte de atendimento, de público, que eu, por mais que ainda seja um pouco novo, eu tenho mais esse lado, digamos assim. Eu acho também que o legal é o perfil de cada um, porque eu acho que essa questão do perfil do casal, às vezes tem um perfil, ele se encaixa muito legal, entendeu? De respeitar do outro, saber ouvir. Então, acho que essa questão do perfil, e se esse perfil não está ajustado, trabalhar para que ele se ajuste, para poder todo mundo ficar harmonizado. Total. Vamos lá, um bate-volta rapidinho. Bate-volta. Se você tivesse 3 coisas para falar pra galera começar, pra mulherada começar a correr, o que você falaria? Primeiro vai, bota um tênis e vai. Vai ser um saco, vai ser ruim, mas vai. Assim, constância, hábito. Por exemplo, uma coisa que eu faço, todo dia de noite eu deixo minha roupa do treino pronta para no dia da manhã acordar e vestir. Então, quando acorda e a roupa tá lá, tu vai. Tem que procurar a roupa. Não, tá ali, bota e vai. Então, isso acho que é o principal. Não desistir de início. Pra mim, foi o que eu falei, os primeiros 3 meses é um saco. Então, vai, treina, continua, não para. Cara, eu hoje treino sozinha porque eu me acostumei, mas de repente, se tiver pessoas, parceria, pode ser que funcione. Mas acho que é principalmente assim, se tu tem um objetivo, se tu tem um foco, quando tá ruim, por exemplo, alguns dias que eu treinava e tava muito ruim, eu só pensava na linha de chegada da minha primeira meia. Tipo assim, é lá que eu quero ir, é lá que eu quero ir. Então tem um objetivo, porque aí tu não vai deixar de fazer. E agora, 3 coisas, primeiro da parte da psicologia, que você falaria como um pontapé inicial. 3 coisas. Qual o seu objetivo de saúde mental? Para você ter saúde mental, você tem que fazer um investimento. Então, o exercício é fundamental para a saúde mental. Então, uma dessas coisas é focar no exercício, porque ele vai te produzir saúde, equilíbrio. A outra seria também iniciar, não ter medo. Não ter medo e, como eu falei, independente da idade, da circunstância, vai lá e faz. E o quarto é acreditar, ter projeto de vida. E esse projeto de vida é projeto de saúde, uma vida saudável, projeto de vida também. E 3 cuidados com os pés para a galera da corrida. Investigar o tipo de tênis que está sendo usado. Se falou muito aqui hoje de micose, de fungos. Higienizar os seus tênis, limpar suas unhas diariamente após a corrida ou após um dia de trabalho, limpar bem as unhas e sempre investigar se entre os dedos, uma coisa que não comentei aqui, mas também é muito fundamental para quem pratica esporte, principalmente a corrida, é investigar entre os dedos se tem frieira, é o famoso pé de atleta, se tem frieiras, porque essas frieiras, por mais inocentes que elas pareçam ser, só uma coceirinha, ela pode gerar uma complicação muito maior, como uma erisipela, como coisas que vão comprometer a saúde, a vascularização do pé da pessoa. Então, evitar um tipo de tênis que não é adequado, escovar as unhas e investigar nos interdígitos dos seus pés, entre os dedos, para ver se tem alguma frieira. Então, seriam esses pontos fundamentais. E pensei numa coisa aqui que acho que é meio óbvio, mas assim, não se comparar com ninguém, porque senão mais em rede social, Instagram, todo mundo tem o tênis de carbono, relógio lá. Sim. Cara, quando eu comecei a correr eu não tinha relógio nenhum, depois eu comprei, precisava de um relógio, um Garmin, mas o mais simples, que eu tenho até hoje, o bichinho tá lá já destruído. Então assim, pra mulher, um bom top, pra correr, que isso sempre faz diferença. Tu fez um corte desse, um bom lookzinho faz diferença? Faz, mas se não tiver, vai com o que tem, velho, sabe? Assim, te acostuma, porque aos poucos, o Renato fala uma coisa que é verdade, quando tu tá começando, parece aquelas roupas todas coloridas, quando já tá no ritmo, tu vai ficando com a cor mais neutra, preto, escuro. Eu me vi assim nessa trajetória. Então assim, mas é isso, vai com o que tem, depois tu vai melhorando. Depois, por exemplo, eu vou com a minha garrafinha de água e
E só. Boto um gel quando eu faço um longão. Senão, não precisa de milhões de coisas, cara. É mais simples. Claro, tem que ter cuidado e falar com um profissional. Mas é muito mais simples do que esse mundinho de Instagram. Eu sempre falo, assim, eu já falei isso aqui outras vezes, é você usar das condições que você tem e você fazer o melhor naquilo que naquilo que você tem naquele momento. Se você só tem algo simples, não deixa de fazer, vai desse jeito. Você fazer o seu melhor com o que você tem. Gente, eu adorei hoje. Primeiro para mostrar uma pessoa, nunca vou falar comum, porque ninguém é comum, mas uma pessoa que tem uma vida toda atribulada, que arrumou o tempo para se cuidar, primeiro. A maturidade traz isso, gata. Isso aí. Isso é fato. E uma pessoa para mostrar pra gente que não é só, também, óbvio que a gente começa, mas que existe ali, que o corpo pede algumas coisas que a gente também tem que dar uma atenção. Exato. E realmente eu não sabia de praticamente nada disso, então pra mim, mais um dia digo que é enriquecedor eu estar aqui. Eu queria muito agradecer o tempo de vocês, tá? E pra gente finalizar, vocês podem falar o que vocês quiserem e dizer aonde essas pessoas podem encontrar vocês. Então, eu também quero te agradecer por essa oportunidade, foi muito prazeroso de estar aqui e agradeço também as pessoas que vão estar vendo esse vídeo, certamente serão muitas pessoas que vão assistir esse vídeo. Amém. E assim, dizer, eu estou aqui no Carioca Office, quem quiser visitar o meu consultório, Pés Suaves, eu estou ali atendendo de terça a sábado, trabalho principalmente com pessoas que têm necessidades especiais, pés diabéticos, gerontologia também, e na psicologia eu trabalho e atendo em outra sala, que não é mesmo a minha, e também em plataforma digital eu atendo. Mas eu também quero deixar aqui uma mensagem de que o importante é que nós conhecermos a nós mesmos e cuidarmos da nossa saúde mental. Porque é fundamental a gente ter o nosso equilíbrio, esse equilíbrio que vai te trazer o movimento de você querer estar vivo, querer viver nesse mundo em relação às outras pessoas também, porque não adianta você ter só uma felicidade própria sem estar em comunhão com outras pessoas. Muito obrigada, Aninha. Gente, adorei também, passaria horas aqui com vocês conversando, maravilhoso. Só vocês também para me fazer estar no podcast, adorei, bem divertido. E cara, se eu conseguir estimular alguém para efetivamente começar a correr, a começar a se cuidar, faz, que vale a pena. No início pode ser cansativo, mas vale. E eu vou deixar o meu perfil profissional, que é o @rihegatelier, o nosso Instagram, enfim, lá a gente fala dos tênis e tal. Apareço lá ainda um pouquinho, tem que aparecer até um pouco mais, mas enfim, esse é o contato. E é isso, mais um episódio encerrando, tá? Aos 20 a gente experimenta e aos 30 a gente aprende. Até a próxima.